Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta história e costura ideias. De novo, estamos aqui ainda. Comigo, sempre, Thalita James. Tudo bem, Thalita? Olá, Rafa! Olá, Júnior, que também tá aqui com a gente, ainda não foi apresentado. Olá, amigo internet! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ih, a Thalita já... Ô, produção, a Thalita esqueceu a regra aqui, hein? Chamar a atenção dela, viu? Júnior, Ai, né? gente, é porque eu tinha que falar com as pessoas e depois chamar o Júnior, né? Mas aí eu já dei o spoiler. Folga, é isso mesmo. Você já sabia que Aqui é ter chamado o espontaneidade. Júnior. Aqui é espontaneidade. Fiz feiura. Tô nervosa. Vamos marcar uma reunião de... como é que é? Relembrar os processos, né? É capacitação. É verdade. Júnior Feitão, você tá bom, né, Júnior? Tudo ótimo. E amiga internet? Ei, Thalita, não se preocupe. Processinho vem. De graça. De graça. Estamos aí de volta, hein? Nossa, gente, calma. O Tricotando tá voltando. Eu já falei isso quantas vezes esse ano, hein? Mas calma. Estamos Eu acho que o que tá dando jinx é falar que tá voltando. Vamos só ignorar o tempo que a gente fica sem apresentar episódio. Mas aí eu acho... Volta como se nada tivesse acontecido. Volta, só vem. Boa. Finge que nada aconteceu. Vou ali. O amigo internet já tá acostumado, cara. Mas a gente está nesse processo ainda, o processo de estar voltando, né? E tá constante. É um verbo aí que o tempo dele não acabou. A gente teve um problema, né? O amigo internet percebeu nossa recente sumida, mas aí a gente não sumiu do nível que a gente sumiu no último ano, né? E estamos aí. Olha, vai dar certo. Confia, né? É aquele salto da fé. Isso. Júnior Feital está aqui de volta. O Júnior Feital, gente, inclusive, está numa situação que a gente precisa de quê? Assinantes. Porque o Júnior Feital, ele está aqui, mas ele está num computador que não é do nível de um diretor da rede municipal. Ele está num computador que é um pouco assim, sabe? Tem que colocar lenha, tem que dar uma empurrada, né, Júnior? Então, Colocar o óleo, é isso. Virar umas manivelas. Exatamente. Então já fica aqui a primeira dica da produção, inclusive, que está ali, boa noite, produção, que é, se você quiser, pode dar esse apoio aí pro Tricotando o podcast em forma de dinheirinhos, via Pix, via Apoia-se, porque estamos precisando, Júnior está precisando, e a gente também, para tentar colocar os planos, quer dizer, os planos já tem, né? Colocar todos em prática. Segunda coisa, você que quiser e se puder e se achar legal, pode mandar mensagenzinhas, qualquer texto, qualquer linha, qualquer desenho ou poema ou arte abstrata vai fazer muito bem aqui as nossas linhas, porque a gente tem um episódio que eu tenho comentários. A gente vai analisar isso aí que você mandar e fazer uma nova colcha, uma nova costura sobre isso. É sempre bom entrelaçar a ideia com vocês, amiguinho internet, tricotandocast@gmail.com. E é de grátis, né? É só mandar qualquer coisa. Não precisa nem se delongar muito no texto. Será que a pessoa pode pedir o ChatGPT para mandar um comentário pra gente, ô Júnior? Boa ideia, Rafa. Genial. Por favor. Não sei se é muito genial, não, porque, né? Mas experimenta. Eu tenho acompanhado surtos do ChatGPT, eu tenho adorado ver os surtos, assim, as falações de abobrinha, os erros e tudo. Não, por favor, peçam ao ChatGPT para escrever um comentário pra gente. Mano, vamos ver o que vai sair. Hoje nós vamos falar aqui de um momento especial, um mês especial. Não deveria sendo só nesse mês, não, que a gente vai trazer aqui, mas o mês de março é lembrado sempre por esse Dia Internacional da Mulher, porque é um dia de luta, é um dia de reflexão, e o Tricotando sempre participou desses momentos. Esse ano não teve a campanha, né, hashtag podcast é delas, que a gente sempre participa no mês de março. Por quê, Júnior Feital? Não sei se você tá sabendo, provavelmente não. Júnior não acompanha. Provavelmente não.
O que acontecia, né? A campanha acontecia sempre no mês de março para convidar mais mulheres, né? Aquele incentivo todo bem feito e bem planejado pela Domênica, que já participou com a gente, inclusive um abraço, Domênica. Mas esse ano ela quis dar uma mudada e escolheu outro mês para ser o mês da campanha, né? Porque é aquela coisa também, né? Chega o mês de março, o pessoal convida, tá, dá voz e tal, e o resto do ano fica aquele esquecimento. E não é isso que deve acontecer. Então a gente vai participar quando for a nova data divulgada, como sempre, mas também a gente vai fazer aqui o nosso episódio em homenagem, né? Porque a gente sempre estamos nessas lutas aí, né, Júnior? Teoricamente, né? Se o pessoal escuta o Tricotando, a gente já deixou bem claro esse tipo de coisa. E a Thalita está aqui para representar todas as mulheres guerreiras fortes neste episódio, porque a Joana não está presente, probleminhas de agenda, acontece porque a Joana é uma estrela, né, da podosfera. E aí a Thalita está aqui segurando essa barra. Né? A parte de você. Você fala segurando essa barra, todo mundo já puxa. Já lembra, né? Não tem... Raça negra, é raça negra. Mas se ainda vale, já passou a data, parabéns, hein, Thalita, como sempre. Ai, por todas as suas conquistas. Não me dê flores, mande inspiração. Não mande flores, mande pix. Mande pix. E qual é a ideia hoje? A gente compartilhar inspirações que a gente tem femininas, que a gente conheceu há muito tempo, que inspirou a gente de alguma forma no dia a dia ou na vida, nas escolhas, enfim. Sempre bom fazer esse reconhecimento e tornar públicas essas histórias de mulheres inspiradoras, que é o que é necessário para mudar o mundo para um lugar melhor. A gente aprendeu isso naquele... Qual foi esse episódio, hein, Júnior? Nossa, a gente tá muito ruim, cara. A gente não tem memória de nada. Tem um episódio sobre isso, como memória é ruim. Não, a produção fica desesperada, porque eu começo a puxar, mas eu não lembro. Aí a produção fala, pra que você puxou? Não adianta. Desnecessário. Mas a gente tem um episódio maravilhoso, que o nome dele é isso mesmo, como o mundo vai ser um lugar melhor com o feminismo. É algo parecido. E participando com a gente a Heloísa Rigueto, né, mestre em ciências sociais, e foi uma conversa muito boa. E lá a gente descobriu que sim, o mundo vai ser melhor quando o feminismo for implantado, né? Então a gente espera ansiosamente. O que mais, produção? Nada, né? Vinheta, é isso. Fala, amiga internet, amigo internet, invadindo aqui rapidinho no início para passar 2 recadinhos rápidos, porque nesse episódio vocês já devem ter percebido aí pelo início, a gente não tá com a melhor qualidade possível. Tivemos alguns problemas, então peço que relevem, mas o conteúdo está excelente, então vale a pena. E segundo, que logo no início aqui, a Thalita ela traz alguns exemplos que podem ser gatilhos para algumas pessoas relacionados ao tema violência contra a mulher. Então, você pode, se você quiser, né, logo ali depois do minuto 17, já fica mais tranquilo. Então você pode avançar para este ponto, se não quiser ouvir este momento. Mas aí fica ao seu critério. No mais é isso. Aproveitem o episódio. Um grande abraço. Tricotando. Tricotando. Hoje a gente vai fazer aqui aqueles episódios de indicação, que a gente faz uma rodadinha aqui, cada um traz uma indicação bacana, conversa sobre, e hoje especialmente vamos dar o foco, né? Trazer a luz, o holofote para essas mulheres inspiradoras aqui da nossa caminhada, do nosso corre, do nosso dia a dia. Não sei, porque eu não sei quem entre os
quem o Júnior trouxe ou quem a Thalita vai mencionar aí. Quem quer começar, hein? Thalita deve começar, porque é a dama da mesa, né? Eu acho. Ok. Concorda? Ok. Então tá bem. É a primeira que vai, né? Vai. Isso, vou primeiro pra fogueira. Não é? Que isso, não. Fogueira não. É precipício, Não, Thalita. Por favor. Na real, assim, foi bem difícil escolher aqui as minhas indicações. Os meninos viram que até o momento da gente começar a gravar, eu ainda não tinha fechado o Não meu... precisava explanar meu a pódio. pessoa que Eu fez sou pagar a uma casa no início sincera. da aula, hein, Júnior? Não é que eu não fiz dever de casa, é porque tava difícil Ah, fechar, tá. porque são poucas vagas e muitas mulheres. Isso é Né? verdade. Convenhamos. Então, foi difícil montar. Eu queria dizer que pra mim não tem ordem de importância, que eu vou apresentar só numa ordem que eu acho um pouquinho mais lógica nesse momento pra mim. Boa. Mas a minha primeira referência, acho que é referência para muitas mulheres também, e que a gente tem que lembrar diariamente dessa pessoa incrível que é Maria da Penha Maia Fernandes, ou apenas Maria da Penha. Tá? Por favor, vamos ovacionar esta mulher, que é uma ativista do direito das mulheres, é farmacêutica brasileira. O nome dela deu origem à maior lei, a mais importante lei de proteção da mulher e combate à violência doméstica e familiar aqui no Brasil. Né? Então, é uma lei de 2006 que busca a proteção das mulheres contra a violência doméstica, não só das mulheres, mas também das crianças, né, no contexto familiar. Enfim, tem uma história de vida, de superação, que não pode ser romantizada em momento nenhum. É uma sobrevivente, para quem não conhece a história, o ex-marido da Maria da Penha. Eu não vou falar o nome dele, porque eu me recuso. Tá? Quem quiser pode dar uma pesquisada na internet, mas eu acho que mês da mulher a gente tá aqui pra botar as mulheres pra cima, né? E Exatamente. um cara desse não precisa ser mencionado, né? Nominalmente. Justo. Embora a gente tenha que lembrar sempre que o agressor tem nome, tem cara. Mas, enfim, aqui a gente tá pra falar da beleza da superação, da vitória que é a gente ter uma lei como essa hoje. Mas o ex-marido da Maria tentou matá-la 2 vezes, né? Na primeira vez atirou nela, simulando um assalto. E na segunda, ele tentou matá-la por Eita, agora não vai sair. Tentou eletrocutá-la, caramba. Fala aí. Eletrocutá-la, é difícil essa palavra. Difícil essa palavra. Mas tentou dar esse choque elétrico enquanto ela tomava banho, tá? Maria da Penha ficou paraplégica por conta das agressões sofridas. Quando faltavam poucos meses pros crimes prescreverem, né? O agressor dela foi finalmente condenado em 2002, tá? Em 2006, a gente teve a homologação dessa lei em 7 de agosto de 2006, então eu acho que é um dia pra gente lembrar sempre, né? Como uma grande vitória nossa de proteção, reflexão sobre violência doméstica. E aí eu queria só trazer rapidinho o que a lei traz como conceito de violência doméstica, para que a gente lembre que não precisa levantar e abaixar a mão para ser violência, tá? Existe violência patrimonial, que é aquela entendida como qualquer comportamento que configure controle forçado, destruição ou subtração de bens materiais, documentos e instrumentos de trabalho. Então, se o seu cônjuge, se o seu companheiro tá tirando do seu acesso dinheiro, cartão de vale-transporte, sua carteira de trabalho, seu RG, se tudo que te impede de correr atrás de uma vida patrimonial está sendo limitado, isso é violência patrimonial, tá? Violência sexual, que tem todos os atos que forcem ou constranjam a mulher a presenciar, continuar ou participar de relações sexuais não desejadas, com intervenção de força física ou ameaça. E percebam o uso do verbo continuar. Você pode querer começar uma relação sexual e querer parar a qualquer momento. Você não é obrigada a continuar.
tá bom? O terceiro contexto de violência é a violência física, que acaba, infelizmente, sendo a mais comumente associada à violência doméstica, né? As pessoas acham que tem que levantar e abaixar a mão no outro para ser violência, mas são maneiras de agir que violam os preceitos da integridade ou da saúde da mulher. Tapa, puxão de cabelo, beliscão. Desculpa se eu tô sendo muito gráfica, mas a gente precisa conversar sobre essas coisas. Talvez, Rafa, seja interessante eu pedir para o nosso editor, para nossa produção, colocar um alerta de gatilho, porque eu sei que esse assunto é pesado para muitas mulheres. É verdade. Então, se puder colocar logo depois da vinheta o alerta de gatilho e, de repente, na edição avisar qual é o ponto que deixa de ter gatilho, talvez seja interessante. Eu já peço desculpa por estar trazendo isso só agora, eu devia ter avisado antes. Mas tudo isso é violência, tá? Empurrão, tapar a boca, tudo. O seu corpo é seu. Ninguém tem que interferir no seu corpo de forma alguma. Existe ainda violência moral, que é qualquer conduta que represente calúnia, difamação, injúria, né? Imputação de crime, xingamento, exposição dos assuntos domésticos publicamente. E, por fim, a violência psicológica, tá? Que é entendida como qualquer comportamento que cause à mulher dano emocional, diminuindo a autoestima e causando constrangimento e humilhação. Tudo isso é violência e em todos esses cenários nós estamos protegidas pela Lei Maria da Penha contra esse tipo de violência. Tenham isso em mente, procurem ajuda, tenham uma rede de apoio. Denunciar nunca é fácil, mas a gente tem um instrumento, e a gente precisa lembrar desse instrumento sempre. Desculpa se eu pesei o clima, eu sei que o Tricotando não costuma ter esse clima, mas pra mim, Maria da Penha tem que ser a primeira a ser mencionada. Como não? Tricotando é treta. Olha, se fosse combinado, acho que não sairia melhor, né? Ter escolhido a Thalita pra trazer. Né, Júnior? Como primeira referência, né, cara? Não é, cara? Mas... Aqui, eu vou ter que... melhora. Ô, Thalita, e você não sabe o chato que eu falei assim, vou falar da Maria da Penha, ainda bem que eu não fui o primeiro. Nossa, ia passar uma vergonha. Mas eu gostei que a Thalita fez muito bem, mencionou a importância, né? E também trouxe os dispositivos, né? Trouxe tudo, né, Rafa? Trouxe histórico, trouxe referência biográfica. Esse colega dizer que eu não fiz dever de casa, vai lamber sabão. Não fui eu que falei isso, não. Mas porque eu concordo que né, podemos sim, a produção, colocar um gatilho lá, um alerta, né, no início, mas é importante, assim, o pessoal lembrar mesmo, né, e ter essa noção do que acontece, né, todos os dias, e lembrar que isso está previsto, né, é por isso que é tão importante, e realmente, né, é claro que a gente está muito longe de um lugar que a gente almeja, mas se tem uma coisa que fez diferença para muita gente é ter uma lei como essa, e é até referência para outros países, né? E a gente aqui acha que ainda não tá tão bem, mas outros países nem têm isso. Então, realmente, é uma coisa que é um legado que é muito importante. E para quem é homem, né, ficar ligado total nisso. Não só pelo sentido, ai meu Deus, né, estou com medo, mas no sentido da construção da sociedade, saber o que está acontecendo. Muito bom, muito bem colocado, e principalmente no início do episódio, que fez todo sentido. A gente não poderia ter começado melhor, eu acho, né? Vamos seguir aqui agora para as próximas indicadas, aqui nem é prêmio, mas próximas indicadas, o melhor prêmio de não tem nada disso. Mas eu vou pegar a linha aqui, porque eu trouxe, eu tentei, foi difícil, a Thalita falou um negócio, realmente foi difícil, mas eu vou ficar numa linha aqui de coisas mais pessoais, sabe? Eu decidi no final, falei, gente, eu vou escolher as mulheres aqui que me inspiram no dia a dia, de alguma forma estão aqui comigo o tempo todo e eu não... Sei lá, em algum momento eu me dei conta disso e que fazem diferença. Presente pra mãe, né? Né, eu vou dar uma panela de presente. Ou pelo menos compra daquelas Flavor Stone que não estão patrocinando a gente, mas que valem cada centavo, Rafa.
Nossa, olha só. Nem sei que panela que é essa. Nem O sei nome da também. panela. É aquela da Polishop, caríssima, que não gruda as coisas e a gente pode cozinhar sem óleo. Muito A bom. panela da Polishop é 12 vezes de 300 reais. Eu nunca vi uma É panela 12 tão cara. vezes um salário mínimo. É, tá maluco? Que panela 12 que é vezes um carro popular. cozinhar sozinho, ó. Você compra a panela ou um gol bola, né? Tanto faz. Mas eu vou começar aqui, pra quem me acompanha no Tricotando, se é que tem alguém, o pessoal já sabe que eu sou um aficionado, entusiasta, né, Júnior, do futebol feminino. Estive lá desde sempre. Não, velho, se você falar aqui eu tô pensando, aí eu tô lascado, vocês vão gastar Nossa, todas Júnior, as minhas trouxe explicações. Você foi muito pouco criativo, Júnior. Não, sinceramente, cara. Se você falar Renata Silveira, eu vou desligar. Não é a Renata Silveira. Não, eu vou trazer aqui, eu vou até roubar, porque eu vou trazer aqui de forma geral. Porque quando eu comecei a saber de futebol feminino, foi só por uma provocação que eu vi no Twitter, que era depois da Copa do Brasil, né, 2014, melhor Copa, pessoal, né, extasiado, né, querendo Copa pra sempre no país, e aí em 2015 tinha Copa. Eu falei, tem Copa? É sim, a Copa do Mundo Feminino. Mas ninguém falava, ninguém tava nem aí. E aí eu conheci o brilhante podcast das Vibradoras, que tinha esse assunto, né? Porque ninguém fala de futebol feminino e tal, e comecei a acompanhar por lá. E aí me adentrei no mundo, né? E hoje acho que o futebol praticado por elas é mais legal. E aí o futebol eu sempre gostei. Mas eu vou trazer aqui, primeiro, ela, né? Rainha Marta. Não tem como. Se a gente falou aí de Pelé um mês, né? Porque, claro, a importância dele, tudo que ele fez, a gente tem que fazer, no mínimo, igual pra Marta. No mínimo, porque, assim, na condição dela, tudo que ela precisou fazer, e ainda foi a mulher, né? 6 vezes a mulher melhor jogadora do mundo, sem nenhuma possibilidade no país onde ela nasceu e começou a jogar. É impressionante. É claro que é uma história daquelas que o pessoal gosta, né? É a superação, acreditou no sonho e tal. Tem todos esses clichês, daria um ótimo filme, com certeza. Mas é uma história real. E assim, a gente não, como a Thalita falou muito bem, não deve se romantizar as dificuldades, né? Pra contar essa história. Porque é fácil um clichê de cair. Mas assim, a história da Marta é incrível. É a pessoa que saiu de 13 anos de um lugar que ninguém nem sabe apontar onde está no mapa para poder ir atrás de um sonho, né? Que é o sonho básico de dar uma condição melhor para a família dela. 2, 3 meses estava na Suécia falando com pessoas que ela nunca viu na vida, né? Um frio do cacete. Deve fazer muito frio na Suécia. Nunca estive lá, mas... E depois se tornou, assim, a mulher que joga mais futebol do que todo mundo no mundo. Por 6 anos seguidos, né? 5 anos seguidos, e depois o 6º ano ainda, quando ela já estava mais... a idade já tinha avançado mais um pouco, e ainda assim ela conseguiu alcançar esse troféu de novo. A Marta é incrível. Muita gente fala, não, mas ela deveria falar mais, ela deveria não sei o quê, mas... A pessoa tem que saber que cada caminhada é pessoal, né? Então você não pode cobrar dela depois de tudo que ela fez, que ela também tem que sair, tem que ir no Congresso e dar tapa na cara de deputado. Calma, gente. A pessoa... Cuspir não, né? Não. Cuspir poderia. Mas a gente tem que... Sabe? Porque ela recebe muitas críticas dessas, sabe? Tipo, por que ela não fez? Por que não fez e aconteceu? E o tanto de jogador que não faz acontece. E pior, jogador que faz o contrário. E não querendo, né? Quero sempre comparar com o futebol masculino. Mas é um ídolo do esporte. Ídolos do esporte são comparáveis, sim. E a pessoa também, né? A Marta é uma pessoa muito humilde, pode ver todas as entrevistas dela. É uma pessoa que é sonhadora, tá aí sonhando tentar trazer essa Copa aí pro Brasil que vai ter esse ano. Eu sou muito fã da Marta. Por toda a caminhada dela, por todo o processo que o futebol feminino sofreu, né, para poder acontecer, foi muito pior, muito mais doloroso e muito mais terrível. E é futebol, é uma coisa que todos amamos, mas para elas teve que ser esse parto, né, para ficar no tema, para acontecer. E ainda tá acontecendo. E aí, vou dar uma roubada aqui, Júnior. Vou só citar também no futebol feminino 2 histórias incríveis que tem, que é da Nadia Nadim, que é uma jogadora dinamarquesa, mas ela, resumindo, em uma linha, ela teve que fugir do Afeganistão para poder jogar futebol.
e virou uma atacante da seleção dinamarquesa. Então, outra história incrível. E também da Megan Rapinoe, que aí estava nos Estados Unidos, onde tudo já é mais fácil para jogar futebol, para as mulheres, né? Mas bateu boca com o Trump. Foi lá e ela, assim, fala o que pensa e tá lá quebrando o pau para tentar a igualdade, né, salarial e capitanear todas as lutas necessárias, aliada à inspiração esportiva, porque o esporte, sim, consegue mudar a vida das pessoas. Foi isso que ele fez com a Marta. Então, só de ver a Marta assim no campo, fazendo golaço e tal, e às vezes nem jogando tão bem, mas eu falo, putz, essa aí é foda, essa aí realmente um gênio que tá aqui jogando, né? E a gente consegue ver nesse mesmo tempo de vida. Parabéns aí para as mulheres jogadoras de futebol todas, em especial a Marta, que é nossa, é Brasil, e vamos torcer para trazer a Copa pra gente. Isso aí foi a minha primeira, hein? Pô, tô gastando todo mundo. Gastei, né? Vou trazer. Eu fiz o Para Casa também, tá, produção? Só pra avisar. Mantenho minha gratificação, né? Ô, cara, essa primeira eu também tinha pensado, assim, uma figura pública, uma pessoa que tivesse uma referência pra mim. Tinha pensado mesmo em falar da Maria da Penha, mas eu vou colocar a outra que tava logo na sequência, eu adianto ela aqui, que é a Dilma Rousseff, cara. Pra mim é uma referência espetacular de mulher. Ih, virou político esse podcast. Virou. Alice também, amigo, eu fiquei na dúvida demais. Pois Colocou? Olha, vocês estão alinhadinhos, vocês. Vamos, cara. A gente trocou mensagem pelo WhatsApp. A gente fez o trabalho para a casa que era individual em grupo. Em grupo. Obrigada por ter trazido de mãe pra essa cara, lista. não tem jeito. Eu tava muito culpada de ter tirado da minha. Não, mas fica tranquila que a gente vai culpando aqui. Sabe por quê, cara? Pô, essa mulher passou, cara, sabe, esses últimos anos, o período da juventude, de militância dela, é uma pessoa espetacular, que eu admiro enormemente. Queria deixar aqui, né, na minha lista, a Dilma, cara, porque é espetacular tudo, né, cara, que ela passou. Outra que dá um filme, né, nossa não senhora. dá, cara? Eu tô arrepiada, amigo. Obrigada Pois é. mesmo. Porque é um grande exemplo, não só político, mas de resistência, de força física, de força psicológica, o que essa mulher passou. E passa, né? E passa, e eu acho que, assim, um grande exemplo de educação e elegância. A maneira como ela enfrentou todo o processo de impeachment dela, todo o processo de golpe, vamos deixar bem claro. A serenidade com que ela conseguia falar com as pessoas, o respeito que ela tinha por quem estava próximo, mesmo passando por uma grande injustiça. Ai, cara, que bom que você trouxe. Que bom que você trouxe. O que me impressiona nela é que, assim, ela podia ficar o tempo inteiro alardeando as tragédias que ela passou. Mas ela só toca nisso, cara, quando ela é provocada. Sabe? Se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube, assim, sabe, dela falando, das pessoas confrontando, as pessoas diminuindo o que ela passou ou de alguma maneira subvertendo, né? E ela se impondo, assim, como você falou, Thalita, de maneira elegante, de maneira racional. Ela, sabe, é impressionante a firmeza que ela tem, sabe, diante dessas situações que ela viveu, de momentos em que ela poderia ter desabado, e ela manteve ali uma serenidade, uma força moral impressionante. Então, assim, pra mim é uma referência feminina assim, indelével, sabe? Por tudo que ela fez e por tudo que ela passou. E ela ainda tá aí nativa. E eu acho muito, muito curioso, assim, a maneira como ela consegue expressar os diversos papéis que ela ocupa como mulher, né? Mesmo, assim, se a gente não colocar o papel presidente, o papel político, a gente pensar Dilma mãe, a gente sempre viu Dilma mãe, a gente sempre viu Dilma vó, a gente via Dilma ensinando receita para jornalista. Cara, pelo amor de Deus, assim, as diversas faces dessa mulher, assim, é um negócio impressionante. E eu não falei sobre a Marta na hora que o Rafa tava falando, mas eu também tava aqui arrepiada ouvindo, porque, cara, é isso, é você pegar uma mulher que não teve chance, que continua não tendo chance, é o país do futebol que nega as mulheres que jogam futebol, né? E você tem um
puta nome como o nome da Marta. Eu acho que até agora eu queria ser amiga de absolutamente todas as que a gente trouxe pra esse programa. Eu queria muito grupinho de WhatsApp com todas elas. Não, e deixa eu também só falar, né, vocês falam muito bem, a Dilma é tão um negócio que, ao mesmo tempo que ele demonstra muita elegância, né, muita pessoa diplomada, né, uma pessoa que tem toda essa, não é pose, porque realmente é o jeito dela, mas ao mesmo tempo é muita força, né, muito, você fala, caraca, essa mulher aqui. E depois de tudo que a gente sabe, né, e vê e viu acontecer, principalmente, e ela continua ainda, né, com essa dedicação e tal, realmente não tem como não se inspirar, né? Depois de tudo que se passou nesse Brasilzão de meu Deus, ela tá aí inspirando a gente, né? Seguindo firme e forte, a gente vai junto, porque a luta não para, Thalita, não para. Quem não mais lutadora vai aparecer aí? Não pare, se a gente tiver que estocar vento, a gente vai estocar vento. Essa é real. A segunda pessoa que eu trago para minha listinha aqui, Aniele Francisco da Silva, também conhecida como Aniele Franco. Aniele é professora, é jornalista, é uma ativista brasileira dos direitos das pessoas negras, periféricas e LGBTQIAP+, tá? Diretora e fundadora, né, do Instituto Marielle Franco, é colunista do ECOA, da UOL, e atualmente é a nossa ministra da Igualdade Racial do Brasil. Tá? Aos 16 anos, a Aniele ganhou uma bolsa de estudos e teve a oportunidade de estudar fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde ela viveu por 12 anos. Antes de assumir o Ministério da Igualdade Racial, ela trabalhava como professora e participava ativamente da vida política da Marielle, que foi brutalmente assassinada. Acho que todo mundo lembra, né, dessa história. Mas eu tô trazendo a Aniele, que é a sobrevivente e que tá dando continuidade ao trabalho da Marielle, porque ser mulher tem muito disso, da gente assumir coisas que ficam pra gente porque outras mulheres foram injustiçadas, foram violentadas, foram agredidas. E a Aniele faz exatamente isso, né? Ela assumiu. Ser mulher tem muito disso, da gente acabar assumindo histórias, legados e responsabilidades porque outras mulheres foram impedidas de seguir com suas próprias vidas. Dentro do Instituto Marielle, a Aniele tem um projeto que eu acho divino, que é o Escola Marielles. Foi fundado em 2021 e que tem por objetivo dar formação política para meninas e mulheres negras, periféricas e LGBTQIAP+. Tem sede no Complexo da Maré, que é um complexo de favelas do Rio de Janeiro, onde a Aniele e a Marielle cresceram. Eu trago a Aniele, então, nesse contexto, que é o de mulheres que assumem outras lutas, né, que muitas vezes são injustiçadas, são forçadas por um determinado contexto a assumir outras coisas e que ainda assim fazem isso com brilhantismo, bravura, passando por cima da dor do luto. Eu não consigo imaginar a dor de perder uma irmã, e é por isso que eu imagino, que eu me emociono aqui, porque pensar na possibilidade de perder a minha irmã e de pensar a força que essa mulher teve para passar por cima desse tipo de luto e continuar a luta. Desculpa aí a emoção. Que isso, não, desculpa não. Pode ficar tranquila, fica até complicado, hein, Júnior? Olha aí, muitas emoções e muita luta. Muitas emoções, perdão. Caraca, não tem nem o que falar, Thalita falou muito bem. E assim, ao mesmo tempo que a gente pode comemorar que hoje ela é uma representante do povo, né? Mas a gente não pode esquecer de tudo isso que você disse agora, né? De toda a situação que, assim, aconteceu e, né, teve de acontecer para que houvesse esse reconhecimento das duas, inclusive, né? Exato. A gente não pode deixar de lembrar todo o trabalho que a Marielle iniciou e fazia. Eu lembro esse dia foi muito tenso, nossa senhora. E assim, tudo que você falou, Thalita, e assim, a gente consegue
ter essa representante agora e saber que é uma pessoa que não é uma pessoa que tá lá por ambição própria, né? É muito pelo contrário. É uma pessoa que tá lá pela humanidade. Basicamente é isso. A humanidade dela com os dela, pros familiares dela, né? Todos que ficaram e tem essa lembrança da irmã dela. E pra gente é uma inspiração muito grande. Pelo menos pra mim, assim, não tem muito o que acrescentar na sua fala, porque você trouxe muito bem. E eu fico feliz de termos uma ministra que se importa com as pessoas. O episódio está emocionante, né? Inspirador. É essa a intenção. Mas como eu disse, eu tô trazendo aqui as mulheres que estão me inspirando no dia a dia. Eu falei do futebol feminino porque eu tô acompanhando aqui Campeonato Brasileiro aí, lance a lance. Ansioso pra Copa, né? Inclusive o Atlético Feminino não tá bem. Ô, Lindsay, vamos trabalhar o time aí, mas tudo bem. Mas a outra que eu vou trazer aqui, Júnior Feital, é o pessoal que está comigo todos os dias, literalmente. Aonde? No meu fone de ouvido. Porque a música é uma coisa muito importante pra mim. Sem música eu não sei se seria a mesma pessoa. E, inclusive, a música que me move e mais me moveu em toda a minha vida é o quê? É o rock and roll, né? Esse estilo injustiçado nem é. Aqui, né, traz tantas alegrias, emoções, momentos inesquecíveis. E uma das minhas bandas favoritas é a banda chamada Arch Enemy. E temos... a banda já teve 2 vocalistas. E assim, se eu tô ouvindo elas cantando no meu ouvido todo dia, elas estão inspirando, né, Júnior? Não tem outra coisa. Com certeza, cara. Eu vou falar o quê? Então eu vou... Na verdade, eu tenho que abrir aqui o espaço para elas, para as duas. Para a primeira vocalista, Angela Gossel, e para a segunda, Alyssa Whitegloss. E assim, é engraçado, porque quem não conhece o Arch Enemy, elas são vocalistas que cantam no estilo gutural. Não é aquela, né, vozinha de ópera, não, é gritaria e é como se tivesse... Que susto, pensei que você ia falar dedo no cu. Não. É aquele gutural como se estivesse esganando alguém. É aí que é o pesado, né? Metal. E assim... E tem muita gente, cara, que não reconhece como voz feminina, de tão bem executado, assim, né? Então, não no sentido de tem que ser, mas fala assim, pô, é mulher? Fala, cara, mano. Eu dei eu já sabia muita coisa, porque realmente uma das minhas favoritas, então eu lembro que na época eu pesquisei muito, que era coisa de fã, né? E relembrei algumas coisas agora, mas... O primeiro impacto meu foi esse aí, Júnior. Eu falei, vamos ver qual é dessa banda aqui. E aí quando você escuta, tem um choque, né? É natural, porque é uma coisa incomum mesmo, né? Não tem tantas mulheres cantando no estilo gutural. Não tinham na época da Angela, e hoje, claro que já tem mais, mas ainda não é tão comum para você ver aí no dia a dia, né? E esse estilo já é um estilo que também não tá aí nos holofotes. Mas eu fiquei meio chocado, eu falei, gente, né? E você vê ela cantando naquele estilo. E esse estilo, né? O rock tem muito disso. Quem canta o rock gritando, ele não tem como falsear a emoção do que tá cantando, né? Você tá gritando aquilo, você tem que entregar. E falando aqui da primeira vocalista, já a Angela, ela entregava muito no Arch Enemy. E ela foi substituir o vocalista, o primeirão lá. E aí, uma história engraçada é que ela... sempre sonhou, ela gostava de rock, ela sempre sonhou cantar numa banda de rock, mas ela não sabia cantar gutural. E aí quando ficou sabendo dos testes, ela começou a cantar desse estilo e assim, se descobriu, né? E o pessoal fez a estratégia que era essa surpresa, Júnior. Eles soltaram as músicas e o pessoal foi curtindo, mas ninguém sabia quem era a vocalista. Então todo mundo achava que era um cara, né, e tal. E quando ela apareceu, foi esse choque que fez a banda ficar nos holofotes, né, chamou atenção e tal. E escutando a Angela falar é muito engraçado, porque ela sonhava com aquilo, mas não se via ali, né. Então ela fala que quando ela entrou na banda e foi aquela correria de fazer show, viajar, ela totalmente despreparada e ela perdeu a voz porque cantava de qualquer jeito, né? Só na vontade, não tinha estudado. E é engraçado ela contando essa época que ela foi de deslumbre, né? Que ela entrou na banda e começou a cantar e o pessoal curtindo muito.
Tem um episódio que ela conta, que eu escutei uns podcasts dela contando, né? Que aí você vê, né, que não foge, né? A mulher, infelizmente, sofre disso. Que chegaram pra ela falando assim, Ângela, você vai sair na capa da revista de metal aí do próximo mês, e ela super empolgada, né? Porque era uma coisa que ela queria e tal. E aí, quando foi ver a manchete da capa, Thalita, era a mulher mais sexy do metal. Ninguém falava dela cantando, né? Fazendo rock and roll. Então ela disse que ficou puta, óbvio, que não era isso, né? E nunca, né? Não era por isso que ela queria ser reconhecida. E outro destaque que eu vou trazer dela é que quando ela saiu da banda, porque ela gostava muito, pelo menos é o que ela conta, né? Mas ela tinha muito problema nessa questão da rotina, né? Show todo dia, uma semana fazendo show direto e viagem pra cá pra lá. E ela sempre sonhou, ela é alemã, de uma cidadezinha do interior, então ela também sempre sonhou em família, né? Ficar tranquila, cidadezinha, né? Filhos, né? Aquela coisa, família tradicional alemã. Perigoso, né? Ah, que amigo não. Muito perigoso, mas ela sonhava com isso. E ela logo se deu conta que não conseguiria, né? Se ela continuasse na banda. Então ela conta isso e conta falando que ela entendeu que ser mãe era um sonho dela, e muita gente no rock, né, não entendia, pô, ela saiu da banda pra ser mãe, como assim e tal, e ela fala que não foi uma das melhores escolhas da vida dela. Então só pra, sei lá, né, porque às vezes o pessoal fica julgando demais, né, na verdade a mulher sempre tem isso, né, o pessoal julga demais a vida da mulher sem ser uma mulher. Tem esse problema. Então ela conta de um jeito muito bonito, até eu achei, e você ver esse contraste, né? A pessoa canta gutural e tal, e tá cantando lá feliz, agora eu sou mãe, eu faço panqueca para minhas filhas e tal. Então é muito bonito, e assim, eu escutando ela nos fones de ouvido, né, raivosa, gritando e chamando o povo, me inspira muito a continuar, porque a voz dela é o que traz a emoção que eu sinto na música. E o mesmo vale para a substituta dela, a Alissa, que aí todo mundo ficou, ai meu Deus, a Ângela saiu, que bosta, e agora vai acabar a banda, que é sempre um trauma para qualquer banda mandar um vocalista. O Arch Enemy, felizmente, eu também fiquei aliviado, conseguiu convidar, né, a Alissa, que é diferente da Ângela, porque ela já estudava antes, já era cantora antes de outra banda, já estudava música, então tinha muito mais técnica, mas a emoção não faltava. Ela também entrega muito, e ela é totalmente diferente, assim, no estilo de pessoa. Ela é uma ativista, ela é vegana, então é super ativista vegana, e super ativista dos direitos das mulheres, e tá sempre aí falando do que deve ter falado, né? Comprando brigas, e também compondo letras maravilhosas sobre esse sofrimento que é a nossa vida, e o metal é muito bom em transmitir isso. Eu sou muito fã delas, das duas, porque se tem essa banda incrível que eu adoro, né? São elas que estão transmitindo essa emoção pra mim. Então não posso deixar de citá-las aqui, Angela Gossow e Alissa White-Gluz, do melhor grupo musical de death metal melódico, Arch Enemy. Ai, nossa, muito bom. Inclusive eu fui no show em Júnior Feital que teve aí. Eita! No ano passado, assim, nossa, foi incrível. A Alissa é maravilhosa. Bom, é isso aí, hein? Cara, a minha segunda indicação, ela tem até a ver com... A gente tava, né, acredito cada um pensando ali o que iria trazer de indicação. Eu lembrei do Rafa e pensando assim, cara, onde que nós temos uma ruptura grande, assim, no universo extremamente masculino? E eu lembrei do futebol, né, cara? Mas eu não fui na linha do Rafa de falar de uma referência do futebol feminino, mas eu pensei em uma desbravadora, assim, né, cara? Que no caso é a Renata Silveira, acostumado com vozes masculinas, e vê-la narrar. Porque no futebol feminino já tinha, né, cara? Essa coisa de mulheres narrando. Mas uma mulher narrando uma partida de Copa do Mundo masculino. Foi um jogo meio fuleiro, foi. Dinamarca-Tunísia não é aquela grande coisa, assim. O jogo ficou 0-0? Ficou 0-0. A mulher não precisa nem narrar um gol, né, cara? Sacanagem. Mas, pô, foi uma ruptura, né, cara? Que a gente tem, assim, tem uma mulher narrando um jogo de Copa do Mundo masculino. Ela já tinha feito algo parecido, narrado o primeiro... Acho que ela narrou o primeiro jogo
num jogo de Série A, né, cara, digamos assim. Então ela tem essa trajetória, né, apesar de ser uma moça bastante jovem e tal, de estar sempre assim, né, cara, à frente e, pô, espero que não seja só ela e que seja só um episódio, né, que realmente tenha vozes femininas no futebol. Se eu não me engano, a Renata, porque ela participou algumas vezes do Dibradoras, que é o podcast que eu citei há pouco. Ela tentou ser atleta e não conseguiu. E aí ela enveredou pro jornalismo e acabou caindo na locução, né, na narração. Realmente, já tinham outras, né, igual você falou, mas a Globo é a Globo, né? A Globo é a casa do futebol. Então, é um marco realmente muito representativo e é bom porque é isso, né? Dá uma ruptura porque não tem-se o costume, né? E não tem-se o costume porque nunca teve oportunidade. Basicamente é isso. E aí muita gente vai chorar, muita gente, mas aquilo, mais blá, mais C. Mas as narrações dela, né? Pra mim, impecáveis. Não teve nada de ruim, muito pelo contrário. Muito emoção que o narrador precisa ter. Porque tem agora, tá cheio de narrador com bordãozinho. Odeio isso, hein, Júnior? Narrador com Não, o narrador tem que ter emoção. E ela consegue trazer. E assim, dava pra ver que ela tava muito emocionada narrando os jogos da Copa. Porque é o que todo mundo sonha, né? A Copa do Mundo é o lugar que todo mundo quer estar lá. Fazendo o que sabe, né? Na sua profissão, é claro. Mas é um que vai ser marcante, né? Onde as histórias vão acontecer. E realmente tem ela, tem a Natália Lara também, que é outra que eu acompanhei mais tempo, que ela também começou no rádio até. E sim, é assim que vai construindo as mudanças, né? E quem tá achando ruim não pode fazer nada, porque é o mundo caminhando pro lugar melhor. Sou muito fã também da Renata, espero que ela continue aí narrando bem. A Ana Thaís Matos também comentando lá, muito boa. Enfim, esse espaço aí tá sendo aos poucos invadido, no bom sentido. E eu só aplaudo aqui. É isso que a gente precisa. A minha terceira inspiração aqui vai um pouquinho mais para o campo pessoal, embora seja uma pessoa pública. É a Mariana Jazz Rider Mafra. A Mariana, ela é uma mulher trans, lésbica, empresária, podcaster, é a host do JujubaCast. E a Mariana, ela tem uma influência muito pessoal pra mim, assim, num momento na minha vida recente. A Mariana é a autora de Como Ser Uma Rockstar, e é um livro que eu amei e que me incentivou muito a voltar para o mundo da música e também a repensar a minha vida, não como uma vida que precisa de grandes gestos e grandes momentos, mas uma vida que precisa ser mais minha e para mim, né? Ela é baixista, guitarrista, cantora também, e ela tem atuado nas redes sociais dela, pessoais, como uma grande educadora sobre questões trans, né? Embora não seja o objetivo dela, ela tem muito carinho pelos seguidores e pelas perguntas que as pessoas colocam a respeito da transição dela, a respeito da vida atual que ela leva e de como se portar diante de uma pessoa trans. Então acaba que a Mari tem sido muito professoral de forma gratuita, né, para quem segue, para quem acompanha, e hoje para mim ela é símbolo de expressão feminina e feminista e é um grandioso exemplo profissional e de empreendedorismo para mim. Eu sou muito fã da Mariana. Mariana, por favor, me nota quando vier a Brasília, por favor, me deixa te dar um beijo e pegar autógrafo no meu livro. E é isto. E ela é de Brasília, né? Ela é de Brasília. Eu vou falar pouco, porque eu posso fazer alguma cagada, óbvio, né? Que é isso. Mas ela é uma pessoa que tá na internet há muito tempo. Muito, então, muito. E eu acompanhei ela muito. E assim, eu fui uma das pessoas. Vou falar, eu fiquei chocado, assim, porque não é uma coisa que, sei lá, né? Não percebi indícios e tal, mas
depois eu escutei dá pra notar, assim, que a pessoa tá mais feliz, sabe? Mais à vontade, mais... É mais ela, né? Então, assim... Pro amigo internet que não tá entendendo, a Mariana, ela transicionou e revelou pras pessoas a sua transição tem pouco tempo. E ela fez isso no ambiente que é super hostil, que é a internet, quando ela já era uma pessoa pública que tinha grande notoriedade, um podcast que era absurdamente escutado, que vendia publicidade para grandes empresas, né? E com toda a delicadeza do mundo que é possível, ela trouxe esse assunto para a baila de uma forma muito linda, muito tocante, muito emocionante. Recebeu hate, porque a internet é isso aí, né? Recebeu muito unfollow, recebeu muita coisa negativa e foi algo muito recente, assim. Então, surpreendeu muito vários seguidores, né? Eu acho que, assim como o Rafa, eu não tinha ideia do que acontecia na vida da Mari. E surpreendeu muita gente e ela fez um episódio lindo no podcast dela, contando a história da transição de forma muito detalhada, muito corajosa também, muito corajosa, né? sobretudo corajosa. Porque já é uma pessoa pública e fazer essa ação de forma pública, né? E lidar com todas que você falou, né? Do hate, enfim, toda a repercussão, né? Porque é isso, a internet é pessoas te julgando o tempo todo. Então, assim... Eu sou muito fã da Mari, de toda a família dela, porque a família dela também foi, assim, perfeita, sem defeitos durante todo esse processo, assim. É uma história muito bonita de se ouvir e muito importante, muito necessária. Então, eu já deixo aí a dica. Se é que tem alguém que escuta a gente que não conhece a Mari Mafra e o JujubaCast, já fica a dica aí. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas fica a indicação. Porque, assim, muito importante pra gente aprender, né? Aprendizado é sempre valoroso. O conhecimento não ocupa espaço, dizem, hein, Júnior? Então... Verdade. Isso aí. Não custa nada, né? Não custa nada, mano. Cara, vocês falaram sobre questão pessoal, mas minha última inspiração é realmente muito pessoal. Não é uma pessoa pública. Justo. Não é uma pessoa... É uma colega, professora lá da escola. Trabalhei com ela logo que eu cheguei, né, cara? Eu tô há muito tempo na mesma escola. Diferente de Thalita, que trabalhou num monte de lugar. Eu também trabalhei em um monte de lugar, mas como funcionário público, eu cheguei numa escola e fiquei lá. Tô lá quase, 20 anos. Criou raiz. Ganhou plaquinha de patrimônio. Não é? Já tá aqui no meu pulso. Mas, eu cheguei, ela já tava assim, mais pro final da carreira de professora e aposentou. Me foi uma alegria fazer uma homenagem pra ela quando ela aposentou. E nessa semana teve a perda do marido, assim, e eu tinha muito tempo que eu não a revia, sabe? E ela sempre foi uma referência pra mim. Aí é uma questão, assim, pessoal mesmo. Como profissional, como professora, a dedicação que ela se dedicou e revê-la foi muito forte pra mim, sabe? Então, como às vezes eu me inspiro nessas mulheres que eu trabalho, sabe? A educação, ela ainda é um campo majoritariamente feminino. E é foda como que, mesmo no espaço sala de aula, a gente percebe a diferença de tratamento, sabe? Entre homens e mulheres. Então, assim, nem sei se eu vou falar o nome dela. Aí você decide, tá? Cara, mas, melhor porra, não. a gente tá nessa pegada, né, de não citar nomes, né? Thalita. Eu acho que nesse caso é uma homenagem, né? A gente não tá colocando nada comprometedor. É ao contrário. Nada comprometedor, muito pelo contrário. Eu acho muito digno, muito justo trazer o nome dessa querida. Pô, trarei sim, cara. A professora Nilma Mello é a pessoa, assim, que, pô, foi uma referência pra mim na escola nesses tempos. E é uma referência ainda hoje, enquanto profissional. Tem uma trajetória de vida marcante, assim, sabe? De muito trabalho. E reencontrá-la num momento difícil, mas ela mostrando uma serenidade e uma grandeza que sempre me emocionou. Então fica a minha homenagem para a professora Nilma, que a gente não trabalha mais junto, né? Agora ela já se aposentou, mas que sempre vai ser uma referência em sala de aula para mim, como profissional, como colega de trabalho, que sempre esteve ali junto, prestando um serviço da mais alta qualidade. Fica a homenagem do Tricotando. Vamos pegar carona nisso daí, porque
né? Tem que ser. E poderia falar que foi combinado, mas não foi. Não foi, cara. A gente já pode emendar no nosso arremate final. E eu vou começar aqui pegando isso, porque assim, a gente trouxe vários nomes aqui. A maioria deles foi nomes públicos, né? Pessoas públicas que a gente trouxe de inspiração. E o Júnior fechou com um nome pessoal, né? Do círculo dele. E tem vários que eu poderia também trazer aqui, né? Mulheres que estão no meu círculo que me inspiraram muito. E que não precisam ser pessoas públicas, né? É só você olhar pro lado aí, tem várias, aposto que tem. E fica o desafio para a minha internet fazer uma lista dessas aí, parar em algum momento, igual a gente parou nessa semana, para pensar, putz, quais mulheres me inspiram aqui? Quais mulheres eu escuto todo dia na minha música e eu não sei a história delas? Ou quais mulheres fizeram uma alteração na Constituição do meu país e eu não tô sabendo, não sei a história dela, né? É assim que a gente constrói esse conhecimento que é tão necessário, né? E foi tão apagado, às vezes, e falta nesse momento que a gente vai fazer as escolhas, né, e as mudanças que a gente precisa. Então, meu arremate final, basicamente, feminismo chegue logo no mundo. É isso que a gente... Basicamente é isso, viu, Thalita? Porque do jeito que foi até hoje, já vimos que não deu certo. Estamos precisando aí de uma mudança radical. O feminismo é o caminho e, no meu lugar de homem aqui, o nosso papel é esse, né? Dar espaço, mostrar, colocar a luz onde não tem, promover que essas mudanças aconteçam o mais rápido possível. E agradeço aqui os meus amiguinhos tricoteiros, né? As inspirações que eles trouxeram e as histórias que compartilharam, porque é sempre muito bom. O aprendizado, como eu disse, né? Conhecimento não ocupa espaço. Eu trago o meu arremate final, essa sensação de que mulheres incríveis, elas existem em todos os cenários, né? Longe da gente, figuras públicas, internacionais, nacionais, mas elas também estão do nosso lado. Eu achei muito, muito fofo o Júnior trazer uma colega de trabalho pra gente lembrar que existem mulheres incríveis que estão do lado da gente. A gente brincou com o lance do vai homenagear a mãe, porque a mãe da gente é incrível mesmo, as nossas irmãs são incríveis, as nossas tias, as nossas primas, as nossas colegas de trabalho, as nossas amigas, as nossas vizinhas. A gente tem mulheres incríveis em todos os lugares e é gostoso a gente lembrar, às vezes dando uma viradinha de cabeça, tem uma mulher incrível ali que pode estar precisando da gente ou que pode ser a nossa fonte de apoio, né? Então eu trago para o meu arremate final essa sensação de quentinho, de que o mundo tem mulheres incríveis pra gente admirar, pra gente se inspirar, e que não precisa ser, na cabeça de mulher nenhuma, uma obrigação ser extraordinária, ser incrível, ser inspiração, mas involuntariamente a gente acaba sendo isso pra alguém. Cara, é até difícil, né? Porque só vou recuperar o que a Thalita tinha comentado antes, a dificuldade que é a gente fazer uma listinha com 3 nomes. Né, pô, eu falei assim, não vou muito, já tinha forçado na política ali. Falei, não vou pegar nenhuma cientista famosa, não vou pegar nenhuma pesquisadora brilhante, mas alguns nomes é difícil, né, e o que a Thalita falou, o que o Rafa falou, melhor dizendo, essa história, esse papel de destaque, ele é obliterado, né. É uma construção, assim, triste de apagamento das figuras femininas que a gente tem na história desse país. E é importante a gente recuperar isso, sabe? E como a Thalita falou, não é uma obrigação da mulher ser guerreira, né? Sabe, essa obrigação, pelo amor de Deus, né, cara? Mas enquanto pessoas, elas são pessoas que nos atiçam, que nos movem, que nos fazem melhor. É destacar, como a Rafa falou, pôr luz onde que as coisas estão realmente acontecendo, como as pessoas que realmente produzem, que realmente modificam o mundo à nossa volta e o tornam melhor. Seus lindos, não me faz chorar de novo. Que bonito, hein? Olha só a produção, não sabia que o episódio ia ficar tão emocionante, tão bonitinho, tão maravilhoso. Fomos até surpreendidos. Curtiu o episódiozinho aqui. Muita fofura, né? Muita fofura. Agora fica o desafio pra quem? Pro amigo internet, né? Cadê?
manda a sua lista. Pode mandar uma lista com 3 nomes, 5 nomes, 10 nomes, não tem problema. O importante é o que a gente falou, contar quais são essas mulheres inspiradoras aí, porque a gente precisa de inspiração para viver, porque viver é complicado, né? Mas com inspirações tão legais, é mais fácil. Amigo internet, agora a gente vai aqui pro nosso bloco final, que é o bloquinho de indicações de coisas, né? Nossa senhora, mas a gente já passou coisas da última semana, foram várias semanas, né? Então a gente tem coisas acumuladas, né? Eu vou começar aqui rapidão. Ah não, tem que falar o nome do quadro, né, Júnior? É isso aí, cara. Manda lá. Não, finge que eu não falei isso, não. Não, fala. Fala. O momento mais esperado da semana, vai. Nossa, momento da semana tá... Eu queria dizer que a internet está em abstinência. Está em abstinência dessa questão, desse nome, dessa coisa abstinência do Tricotando, não é do nome do quadro. A galera tá esperando. Não se faça de rogado, Rafa. Não se faça de rogado, vai. Da semana aí. Como é que é o negócio? É isso. É isso, é o nosso diário de indicações aqui. O que? É isso o nome do quadro. Não tem nada, gente. Ué, mas tem que ser mais pausado, tinha que ser mais elaborado. O nome é bom. É assim que... Rafa entrou numa pira de falar o nome do quadro numa velocidade 3.5, né? Nem o WhatsApp chegou nesse patamar ainda, amigo. É porque tem gente que escuta o podcast em vezes 2. Aí agora que não viu nada, né? Não escuta nada. Por aí. Como é que é? O Thalita me tá igualzinho. Igualzinho. Falando igualzinho o esquilo, cara. Alvin os esquilos. Olha, eu vou começar aqui, porque pior que agora eu fiquei na dúvida, hein? Eu queria falar uma coisa, mas eu lembrei de outra. Eu vou dar a dica que é a dica que a internet tá falando. E se alguém falar mal desse filme, eu vou xingar. Porque Todo Lugar ao Mesmo Tempo de Todos os Tempos é o melhor filme que já teve no ano passado, sem dúvida nenhuma. Todo Lugar ao Mesmo Tempo agora, que foi ontem. Ganhou vários Oscars aí. E assim, eu vi no ano passado e revi depois que ganhou os prêmios, né? Mas assim, é um filme excelente, um dos melhores filmes que eu já vi na vida. E se você achou ruim é porque você não entendeu. Desculpa, tem que falar isso aqui. Não tem desculpa. Aqui, não entendeu o filme. É verdade, você não entendeu. Espero que ninguém aqui tenha visto e achado ruim, porque agora eu fiquei numa situação, né? Terrível. Delicado. Mas não, gente, acho que tá no Prime Video agora, vale muito a pena. Claro que eu tô, né, colocando um superlativo aqui, falando que você tem que gostar, mas é um filme excelente e vale muito ver, porque ele tem, ao mesmo tempo que você... Sabe quando tem filmes que o cara fala que... Na série, né? Eu lembro do How I Met Your Mother, que tem uma cena exatamente assim. A mulher sai do cinema e fala: eu adorei o filme porque eu ri, eu chorei, eu não sabia quando eu tava chorando de rir ou rindo de chorar. É isso, tudo lugar ao mesmo tempo da última semana. É exatamente isso. Você tem todas as emoções em um filme só, coisa que é muito difícil. Então essa é a minha indicação. Parabéns ao Oscar, que reconheceu o filme e reconheceu a minha decisão de que era o melhor filme, porque eu já tinha dito. Avalizou, né, Rafa? Só... Exatamente. Então, agora, só um adendo, Rafa. Você falou que tá no Prime Video, né? Mas quem quiser curtir telão, ainda tem alguns cinemas, né? Porque voltou cinema ainda? E tem alguns cinemas que ainda estão passando. Então, amigo internet, se quiser curtir telona, pode assistir no cinema e é uma experiência bem maneira assistir na telona. Com certeza, o cinema é muito mais legal. É porque eu achei que realmente, né? Vai voltar agora que fez sucesso. Ele voltou, acho que já tem umas 2 semanas, mas o pessoal acho que ainda vai manter aí um tempinho, porque tá sendo muito comentado, né? Então... Acho que eu vou querer ir ver de novo. Vocês já viram? Eu já assisti. Nossa, é muito bom. Muito bom. Eu me diverti bastante assistindo e é isso, assim. Tem horas que você não sabe se o filme é de comédia, se é filme de drama. A gente vai se perdendo, porque é isso, né? É tudo. Em muita todo lugar, ao mesmo tempo. Então... Multiverso é aquilo ali. Não tem outra possibilidade de multiverso que não seja aquele. Muito bem, é isso aí, Júnior. O que você tem aí de indicação? Cara, eu tenho indicação de lugar. Porque Olha, variar um pouco, né, cara?
Boa. Aí é uma indicação muito específica. Tricotando Tour. Mas é um passeio aqui para nós da região metropolitana de Belo Horizonte muito simples. Quem mora em outros lugares talvez fique mais difícil, mas, pô, é um passeio, assim, é uma viagem dentro do seu país e vou puxar a sardinha aqui, imperdível, que é conhecer Ouro Preto, sabe? Eu já tinha levado meu filho mais novo lá, mas ele era criança, ele voltou, era que ainda é criança, mas um pouco mais velho. E ele falou que é o lugar mais bonito. Ele falou que é o lugar mais bonito que ele já foi. E eu concordo que é um lugar lindo, cara. Ele ficou feliz com isso. Ele falou, pô, pai, é um lugar mais bonito que eu já fui. E andou pra caralho, sobe e desce, quem já foi lá sabe. Né? Subir morro, desce morro. E tinha muito tempo que eu não ia, então, assim, foi bom voltar à cidade, foi bom rever as igrejas, rever os museus, rever as ruas de pedra. É uma cidade fascinante. Então, pra quem tiver a oportunidade e for fazer uma viagem, vem conhecer aqui o interior de Minas, Ouro Preto, que é fantástico. Olha aí, propaganda do o governo de Minas tá me... Adoro. Pô, tem pouco que eu não vou também. A última vez que eu fui eu tava na faculdade. Caraca, tem muito tempo. E qualquer coisa, se quiser comprar um doce, me mandar, eu passo o CEP na DM. Muito bem, Júnior teve que correr ali. Pode ou não ter que ter ido fazer uma necessidade, né, Thalita? A gente não confirma, nem nega os boatos de que o Júnior abriu mão de estar com a gente. Quando a pessoa sai, a pessoa já aproveita. Não deu nem 2 minutos. Mas enfim, chegamos à indicação de Thalitola. Thalitola, pode ser um apelido, Thalitola. Thalitola é ótimo, Thalitola nunca aconteceu comigo. Já teve Thalitovski, mas Thalitola é novidade. Thalitoski é muito fácil pra quem quer jogar essa aí do russo, né? É um negócio meio russo, assim. Pois é. Eu também, quando eu fui Rafaelovski, eu tinha um contexto que eu vou deixar pra contar depois. Mas, olha isso, só tem assinante. Agora, conteúdo exclusivo para assinantes, né? Mas a Thalita vai trazer a indicação dela. Vamos ver o que é. Vai ser lugar, vai ser pra assistir. Como excelente bibliotecária que sou, eu queria puxar o gancho aí, fazer um barrado de crochê em cima do tricô que a gente já construiu. E como eu falei da Mari Mafra, eu queria indicar o livro dela, que é Como Ser Uma Rockstar, tá? Então, indicação da bibliotecária, a tia da biblioteca aprova e acha que todo mundo tem que dar os seus pulos. E tem a versão também em audiolivro, tá? Então, não sei, na verdade, se ainda tá disponível a versão audiolivro, se a Mari já tirou do ar. Mas, de qualquer forma, o livro é maravilhoso, vale super a pena. E já que a gente já tá brincando aí com as regras, sigam também o JujubaCast e ouçam o JujubaCast, que é um podcast maravilhoso com contação de histórias, muito humor, divertidíssimo. Depois do Tricotando, meu podcast favorito. Ah, que bom. A produção ficou um momento preocupada ali. Você tava elogiando demais, né? Cara, isso, e só me tem pelo pior. Mas é isso. Como Ser Uma Rockstar e JujubaCast são as minhas indicações pra hoje. E visite Ouro Preto e também assista tudo, todo lugar ao mesmo tempo agora. Não é isso não no filme. Bom, várias indicações. Esse filme ele é legal se você não saber falar o nome dele. Depois que você aprende o nome, não tem graça nenhuma. Não tem graça, você fala tudo errado. E se você já viu, escutou, leu ou visitou alguma dessas dicas, também conta pra gente como foi a sua experiência, né? Já viu o filme? Curtiu? Já foi em Ouro Preto? Subiu a ladeira lá? É complicado. Conta aí pra gente, tricotandocast@gmail.com. No sua rede social favorita também, se colocar @tricotandocast, vai aparecer qualquer coisa. Muito bem, é isso, hein? Calma, gente, calma, que o ritmo está voltando. Fiquem tranquilos. Aqui. Não pode falar pra não dar o azar que a Thalita falou, não. Exato, jinx. Não pode dar jinx no negócio. Mas tá voltando. Calma. Obrigado, senhorita Thalita James, por todo esse tempo dedicado e histórias compartilhadas. Pode sempre, hein? Pode deixar, só chamar. Obrigada, Rafa. Não obrigada que esteja no seu contrato, que não vale nada.
Imagina. Mas obrigada, Rafa. Obrigada, amigo internet. Estamos sempre por aqui, sempre quando dá. Que isso, a honra é toda nossa. Obrigado, amigo internet. Até semana que vem, teoricamente. Tchau. Beijo, tchau.